Deus é Espírito, é que Deus tem um atributo que nós precisamos conhecer. Ok, por que nós precisamos conhecer isto? Eu vou pedir aos irmãos colocar a imagem. Aqui, inclusive o livro aqui tem algo já explicado. Ok, eu quero explicar algo aqui. Nós vimos a primeira mensagem que Deus é eterno, lembram? Eu fiz este desenho aqui para exemplificar um pouco o que é Deus é Espírito. Deus, Ele habita nesta esfera aqui. Aqui fala eternidade. Eternidade que é sem início, não? Eternidade passada, sem início, e eternidade futura, sem fim. E nesta esfera aqui fora, onde Deus habita, aí não existe tempo nem espaço. Ok? Vamos ler, por favor, um versículo que está em Isaías 57, 15. Vou ler. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade. Bueno, pode deixar. O qual tem um nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ok, vamos colocar de novo. Então Deus habita onde? Na eternidade, onde não tem nem tempo nem espaço. Ok? E aqui dentro, essa linha que está aqui, representa o tempo e o espaço, que tem princípio e tem fim. Teve um início e vai ter um fim. E nesta esfera aqui, nós habitamos. É uma esfera limitada, ok? E nessa esfera limitada habita o homem. Aqui, habita o homem. Só que o que acontece? Que o Senhor colocou dentro de nós algo chamado o espírito humano. Amém? E esse espírito humano tem a capacidade de entrar em esta esfera eterna e espiritual. Amém? Ou seja, amados irmãos, você tem um espírito onde vamos ver que Deus habita. E nesse espírito você consegue entrar na esfera espiritual, na esfera eterna. E vou explicar algo aqui rapidinho. Nesta esfera aqui de tempo e espaço, aqui nesta esfera eterna aconteceu a rebelião de Satanás. A terceira parte dos anjos se rebelaram contra Deus. E todos esos anjos e demônios, eles entraram nesta esfera de tempo e espaço. E eles invadiram este lugar. Eles invadiram este lugar de tempo e espaço. Agora Deus, pelo seu Espírito, Ele quer entrar dentro do homem e restaurar o domínio desta esfera de tempo e espaço chamada a Terra. Amém? Ok. O irmão ele falou no início da mensagem sobre Éxodo capítulo 20, onde o Senhor mostrou aí que Ele não queria que o homem fizesse nada que tivesse imagem e semelhança. Por quê? Porque se o homem fazia algo parecido à imagem e semelhança de Deus, todo aquilo que nós contemplamos, que nós admiramos, servimos e rendemos culto, isso se torna parecido a nós. Exemplo, uma imagem, segundo Salmos 115, ele diz, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem. Mas vamos ler, por favor, Salmos 115, versículo 11. Senhor Jesus, Salmos 115, versículo 11. Vamos ler um versículo antes, para entender um pouco melhor o contexto. Versículo 7, 15, 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta.
tornam-se semelhantes a Ele os que os fazem, e quantos neles confiam. Tornam-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quanto neles confia. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para ser igual a Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Mas o que acontece? Um exemplo, quando um jovem, uma pessoa, ele admira muito, ele contempla, admira um artista, a quem se torna semelhante? O artista, a eles, ou seja um cantor, um ator, porque ele está contemplando essa pessoa. Agora, se nós contemplamos ao Senhor, o que vai acontecer? A quem nos vamos parecer? Nos vamos parecer ao Senhor. Amém? Vamos ler, por favor, Deuteronômio capítulo 4, versículo 12. Oh, Senhor Jesus. Vamos ver como aqui, como se dá a conhecer o Senhor. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Como Deus vai se dar a conhecer o homem? Por uma imagem? Por uma semelhança, alguma coisa parecida a Ele? Ou por sua palavra? Ele somente se vai dar a conhecer por sua palavra. Por quê? Porque sua palavra são Espírito. Ele é o Espírito. E aqui, versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolos, semelhante de homem ou de mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante, e você vai ver semelhante. Nós não fomos criados para ser semelhante a nenhuma coisa disso. Nós fomos criados para ser semelhantes ao Senhor. Amém? Então, o assunto é a quem nós contemplamos. Eu vou resumir por causa do tempo. Exemplo, em Éxodo 24, versículo 9, fala uma experiência de uma experiência do povo de Israel, neste caso foram os ancianos. Eles se aproximaram um pouco mais ao monte e eles conseguiram ver alguma coisa de Deus. Eles conseguiram ver os pés, que eram semelhantes ao safiro, e conseguiram ver alguma coisa do Senhor. Só que quando eles desceram, eles continuaram suas vidas igual. Eles continuaram bebendo e comendo. Vamos ler Éxodo 24, 9. Éxodo 24, 9. Oh, Senhor Jesus. 24, 9 diz: E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e viram a Deus de Israel. Mas que viram? Sob cujos pés, que viram ele? Viram a face? Não, viram somente os pés. Havia uma como pavimentação de pedra de safiro que se parecia com o céu na sua claridade. Uau! Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, ou seja, desses anciãos. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Eles continuaram iguais. Eles somente viram alguma coisa do Senhor, mas nada aconteceu. Sabe por que não aconteceu nada? Porque eles somente viram algo de Deus. Eles não viram a face do Senhor. Para nós ser transformados, nós precisamos ver a face do Senhor. Você não adianta, meus irmãos, você estar aqui e ver alguma coisa de Deus em esta reunião. Nada vai acontecer.
Você tem que orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero hoje ver a tua face, porque eu quero ser transformado. Aí falaram alguma coisa de Deus, eu vi alguma coisa de Deus. Não, você tem que almejar: Senhor, eu quero ver a tua face. E vamos ler rápido, Gênesis capítulo 32, vamos ver uma experiência aí, a experiência de Jacó. Gênesis 32, versículo 22. Oh Senhor Jesus. Gênesis 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Este homem aqui era o próprio Senhor Jesus. Ok? Era o próprio Senhor Jesus. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Falou o homem, o anjo, o Senhor. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se não me abençoares, não vou te deixar ir. Mas que bênção era essa? Será que era mais riquezas materiais, multiplicação dos gados? Versículo 27 diz: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó, que quer dizer usurpador. Ok? Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, qual foi a bênção de Jacó? A bênção de Jacó foi ser transformado. Mas por que ele foi transformado? Versículo 29. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? O que vai trazer salvação a você, transformação, é ver a face do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Ok. Então, a experiência com o Senhor é desfrutar o Senhor como o Espírito. Por quê? Porque já não é um lugar físico de adoração. É um lugar espiritual. E esse lugar está em nosso espírito. Deus é Espírito, amém? Então, por que estou falando isto primeiro? Porque quando você vai ao Novo Testamento, você vai ver em 2 de Coríntios capítulo 3, versículo 18, que se nós contemplamos ao Senhor como em um espelho, a sua glória, e vemos ao Senhor face a face, amém? Não os pés, não alguma coisa do Senhor, sino a face do Senhor, nós seremos transformados na mesma imagem do Senhor. Amém? Quem quer ser transformado à mesma imagem do Senhor? Eu quero ser transformado. Então, essa experiência nós temos pelo Espírito. Então, o João Natal mostrou, no início, era um lugar físico. Era em Jerusalém, no Monte Moriá. Hoje é o nosso espírito. Então, vamos avançar. Então, ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque Deus não queria mostrar uma imagem externa. Deus queria, do início, trabalhar a sua imagem dentro do homem.
Por isso que no Antigo Testamento ele não mostrou a face a ninguém. Quando mostrou a face no exemplo de Jacó, essa face aí não era a face de Deus em seu 100%. Era a imagem de Cristo. Ok? Se Deus se mostra a nós, na sua face total, nós vamos ser consumidos. Nós vamos ser consumidos. Vou colocar um exemplo. É como que você tem um liquidificador. E você vai, pega esse liquidificador e conecta esse liquidificador no gerador principal. O que vai acontecer? Vai explodir. Vai queimar o liquidificador. Então, por quê? Porque esse liquidificador, ele não precisa tanta potência, ele precisa 110 ou 220. Então você precisa colocá-lo, essa potência precisa passar pelos transformadores, e o transformador torna ou muda essa potência tão alta, não sei quanto, 10.000 voltios, em 110 ou 220. Aí você pode conectar e você não vai ser consumido, você vai ser avivado e suprido. Ok? Cristo, não? Podemos dizer assim, Deus é essa energia total, forte, não? Que ninguém consegue suportar. Mas o transformador foi a cruz. Na cruz, Deus tornou o Espírito 110 e 220. Para chegar até nós, amém? Agora, graças ao Senhor, que quando nós tocamos o Espírito, não somos consumidos, somos transformados, somos beneficiados, amém? Então, o Senhor, o mesmo Senhor, João 1,18, mostra, vamos ler, por favor. João 1,18. João capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o 120, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Só que o que acontece? Vamos colocar de novo a imagem, essa que vimos no início. Só a outra. A outra, por favor. Só que o que acontece? Aqui, vamos ver aqui. Este aqui é Cristo. E Ele trouxe a imagem do Pai. Ok? Aqui está Cristo. Mas o que acontece? Que Cristo aqui, quando Ele estava na terra, quando Ele se encarnou, em seus 33 anos e meio aqui na terra, Ele era homem, 100% homem e 100% Deus. Quando Ele estava aqui, somente aqui na eternidade, Ele não tinha humanidade. Ele se tornou homem e ganhou uma humanidade. Então se tornou 100% Deus e 100% homem. Só que o que acontece? Como ele tinha um corpo sujeito às mesmas fraquezas humanas, mas um corpo mais sem pecado, mas com as mesmas características do nosso corpo, limitado, fraco, que envelhece, se cansa. Ele tinha um corpo limitado também pelo tempo e o espaço. Me dei a explicar? Entendeu? Ficou claro? Ok, ele se tornou então homem, mas ele estava limitado. Exemplo, faz 2000 anos, se você queria ver a Deus, você tinha que ir até Jerusalém para ver a Deus que estava aqui neste homem, ok? Mas o que aconteceu? O próprio Senhor, Ele prometeu que Ele se tornaria o Espírito que dá vida. Vamos ler um versículo que está em João 4,14. João 4,14 diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jogar para a vida eterna. Então, vamos ler outro versículo, por favor. João capítulo 7, versículo 38. Oh Senhor Jesus. João 7, 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que neles crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, este homem que está aqui, por favor, a imagem, este homem que está aqui, precisava se tornar o Espírito, porque estava limitado pelo tempo e o espaço. Ok? Você que acha qual era a vontade de Jesus? Era estar com os discípulos, ou era estar dentro dos discípulos? Você que acha? Era estar com os discípulos. Era muito bom estar com Jesus, não? Aí, com Ele, caminhando, ouvindo as palavras de Jesus, estando com Ele. Mas o Senhor ainda não estava satisfeito. O Senhor queria estar dentro dos seus discípulos. Amém? Vamos ler, por favor, João 14. João 14. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém? João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, ele estava com seus discípulos e ele falou, eu vou preparar um lugar na casa do meu Pai. Tem muitas moradas. E aí você pensa, Deus está preparando um condomínio para a gente, com muitas casas. Eu quero uma casa de ouro com portas de pérolas. Não? Que bom. Mas Jesus, ele não está falando de casas físicas. Ele está falando de uma casa que é a igreja. E essas muitas moradas somos cada um de nós. Fale a seu irmão aí para se despertar. Nós somos essas moradas. Vamos ler João 14, 23. João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha aqui agora. E viremos para ele e faremos nele morada. Faremos neles. Porque ele fala, viremos, porque está falando o Pai, o Filho, o Espírito. E ele, quando ele foi glorificado, ele passou pela morte, pela ressurreição, e ele foi entronado por cima de todo. Ele se tornou o Espírito que dá vida. Amém? O postreira, isso está em 1 Coríntios 15, 45. Somente para você escrever esse versículo aí. Que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, foi feito o Espírito vivificante. Amém? Por isso, quando ele ressuscitou, ele apareceu a seus discípulos e ele falou assim: agora que ressuscitei, estou glorificado, recebei o Espírito Santo, e soplou para dentro deles. Por isso, quando nós recebemos ao Senhor, o Senhor soprou para dentro de nós e Ele nos deu o Espírito. Amém? Nos deu o Espírito. Então, essas moradas somos nós. As muitas moradas somos nós. Amém? A partir desse momento, agora toda a realidade está no Espírito. Vamos ler, por favor, João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque no início o Consolador era o próprio Senhor. Agora, como o Senhor se ia tornar o Espírito, Ele era o outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador explica que é o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então ele está falando assim: eu
vou deixar a você por um tempo, ok? Eu sou o primeiro consolador. Mas quando eu morrer e ressuscitar, eu me vou tornar o outro consolador, para estar convosco para sempre. Amém? Então, por isso depois ele explica, porque ele habita convosco, nesse momento ele estava com ele, mas estará em vós. Então, que você mais gosta? Porque ele está convosco, ou você gosta mais, estará em vós? Estará em vós, estará dentro de você. Isso foi uma profecia que se cumpriu. Então, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí uma confirmação de que o outro Consolador era Ele mesmo. Amém? Agora, toda a realidade, ponto 4 é sombras e figura versus realidade. Agora, toda a realidade que você vê no Antigo Testamento está no Espírito. Exemplo, no Antigo Testamento eram sacrificados animais para o perdão dos pecados. E tinha muitas coisas, o templo, o vinho, a comida santa dos judeus, as tradições, o sábado, o dia de descanso. Todas essas coisas do Antigo Testamento eram sombras. Vamos ler, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 17. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Oh, Senhor Jesus. Ok, 17 diz, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, todas essas coisas do Antigo Testamento, as tradições, o sábado, o sacrifício, o templo, todo era uma sombra. Ok? Quando chegou Cristo, chegou a realidade, chegou o corpo da sombra. Amém? E essa realidade hoje é o Espírito. Eu vou colocar um exemplo para você me entender. Se eu falo para você assim, dou uma foto de um Mercedes-Benz último modelo. Não, eu dou assim para o irmão Natal, aqui uma foto Mercedes-Benz último modelo. E esse Mercedes-Benz você vai receber de aqui a um mês. Aí Natal pega a foto e fala assim, oh, um Mercedes-Benz, eu vou receber aqui um Mercedes-Benz. E você fica, irmão, eu colocaria a foto assim no quarto, para ver todos os dias o Mercedes-Benz. Mas passando um mês, chega o Mercedes-Benz. Chegou. E o Mercedes-Benz está aí na porta da sua casa para você pegar a chave e desfrutar do carro. Mas você fica assim com a foto. Oh, a foto do Mercedes-Benz. A foto, aqui está a foto. E o carro já está fora. Se chegou o carro, o que vai fazer você com a foto? Já, você joga isso. Já não tem valor, porque agora eu tenho a realidade. Muitos filhos de Deus estão hoje assim, eles estão assim com a foto. Ai, Cristo, a sombra, a figura, o que ele representa, mas não entram na realidade, não entram no Espírito. Irmãos, vamos sair da sombra e da figura e vamos entrar na realidade do Espírito. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos intensificar nossa comunhão com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então, nós temos hoje essa realidade. Ele é tudo, Ele é a casa. Exemplo, somente João. Eu vou ler alguns pontos que eu consegui extrair aqui do livro de João. Cristo é o Verbo. Cristo é a luz. Cristo é o Cordeiro. Cristo é o melhor vinho. Cristo é o templo, Cristo é a água, Cristo é a fonte, Cristo é um bom pastor,
Cristo é a porta das ovelhas, Cristo é a pastagem, Cristo é a ressurreição e a vida, Ele é o Espírito de realidade, irmão, Cristo é tudo. E tudo isso nós desfrutamos pelo Espírito. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós precisamos hoje entrar, ponto 5, andar e viver pelo Espírito. Se nós andamos pelo Espírito, não vamos a satisfazer as concupiscências da carne. Se nós andamos no Espírito, nós vamos vencer a lei do pecado e da morte. Amém? E último ponto, para deixar tempo a vocês. Nós precisamos andar no Espírito e semear no Espírito. Amém? Gálatas 6, 8. Vamos ler, por favor. Último versículo aqui. Gálatas 6, 8. Oh, Senhor Jesus. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. E amados irmãos, e isto aqui é muito importante, porque é o mais prático. Em nosso dia a dia, nós precisamos ver em que nós estamos semeando. Em nosso dia a dia, você está semeando a carne. Exemplo, o pecado, ele é gostoso. O pecado, seja sincero, o pecado é gostoso. Mas ele é como um cartão de crédito. Você vai ficando com uma dívida e isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado. Dá prazer por um tempo, por um curto tempo, mas no final você fica com uma dívida de morte. Por isso, se você semeia nas coisas da carne, quando eu falo da carne, não somente vou falar das coisas negativas do pecado, vou falar também das coisas boas. Trabalho, dinheiro e trabalho. Mas no final você que vai colher? Você vai colher cansaço, você vai envelhecer e você vai ver que todo o que aconteceu foi que você foi exprimido, se fala? Como uma laranja. Sugado, você foi sugado. Toda a sua energia, todo o seu potencial, somente ficou na esfera da carne. E você que vai colher? Que vai colher? Carne. Mas se você é fiel no pouco e você semeia no Espírito, você semeia vindo se reunir, orando ao Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Todos os dias você semeia um pouquinho de semente do Senhor. Você lê a palavra, você lê o alimento diário, você pega um momento do seu dia para orar com seu filho, dar um ensino da palavra, uma história da palavra. Todos os dias você tem que semear alguma coisa do Espírito. Amém? Se você não semeia, você não vai colher. E o problema está aí. Nós queremos ter sucesso, vida espiritual forte, ser vitoriosos espiritualmente em nossa vida humana, família, mas não estamos semeando nada espiritual. Então, hoje, se você não semeia nada espiritual, você não vai colher nada. Você vai colher somente frutos ou obras da carne. Hoje nós precisamos dar uma virada. Não? Dar uma virada e começar a semear no Espírito. Porque o Senhor é o Espírito. E se você investe nas coisas espirituais, na sua vida espiritual, e eu trabalho para semear nas coisas espirituais, você vai colher fruto nesta era e também na vindoura. Amém? O mais importante é que os frutos do Espírito têm resultado nesta era e na era vindoura. Amém? Então, amados irmãos, vamos semear no Espírito. Amém? Tu
nome a ti, Senhor.